Olá pessoal, sou Bernardo Souza Lima, bem-vindos ao Cotton Talks e hoje podcast com formato diferente. Nosso convidado é o Gabriel Fernandes, colega e sócio aqui da Souza Lima, e a gente vai ter uma conversa mais interativa, diferente dos episódios anteriores em que a gente falou aqui sobre entidades e profissionais que fazem parte aqui da cadeia produtiva do algodão no Brasil. Hoje a gente vai um pouco além da fronteira brasileira e vamos falar sobre uma região produtora e consumidora de algodão, que é Xinjiang, na China. Eu e Gabriel tivemos a oportunidade de fazer uma viagem para Xinjiang, que é uma região icônica, desperta muita curiosidade, e então a gente vai compartilhar aqui o que a gente viveu e aprendeu por lá. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Bernardo. Olá, pessoal, todos que estão escutando. É um prazer estar aqui com vocês. E foi uma viagem bastante informações, bastante coisa que a gente pode trazer para todo mundo. Então, vai ser interessante a gente poder ter essa conversa agora. E a gente lá na viagem, muitos amigos aí do mercado de algodão aqui no Brasil, curiosos, mandando pergunta. Então, a gente entendeu que uma forma simples e fácil de poder compartilhar um pouco mais seria gravar um podcast aqui falando sobre isso. E Xinjiang, que é assim, de longe a maior região produtora de algodão do mundo, quando a gente soma o que produziu no Brasil e nos Estados Unidos esse ano, a gente chega num volume equivalente à produção de Xinjiang agora em 2025, que é uma safra grande. A gente, inclusive, estava lá agora no momento de colheita e beneficiamento, e até pelo fato de ser um local de difícil acesso e ter um modelo de produção muito particular, é que tem tanta assim, curiosidade e um certo mito aí por trás de Xinjiang. Então, antes da gente iniciar aqui, só lembrando aí que Cotton Talks é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e da Cotton Trade, plataforma digital e exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos em tempo real aí de compra e venda de algodão. E nossas redes sociais aí para você seguir, Instagram, Souza Lima Cotton, e LinkedIn também aí o mesmo nome, Souza Lima Cotton. E apesar do formato diferente de hoje, tem alguns pontos aqui que são como lei e regra aqui para o nosso podcast, então isso não vai ser diferente. A gente vai ter duas perguntas aqui no início e duas no final, que elas são típicas aqui do Cotton Talks e que o Gabriel não vai escapar. Então, começando aqui, Gabriel, para você se apresentar aí, ainda fora do algodão, conta aí quem é o Gabriel. Bom, Gabriel é um mato-grossense, né? De nascença, nasci na região ali de Nova Mutum. Eu costumo falar assim para ficar mais fácil. Na região de Nova Mutum, no interior mesmo do Mato Grosso, filho de paranaenses que vieram ali na década de 80, final da década de 80, início de 90, para começar uma nova história no Mato Grosso. E sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, Kelly, e um filho que é uma bênção para nós, que é o Pedro. E a gente, hoje, atualmente, estou na Bahia, né? Virei baiano aqui por consideração, fui muito bem recebido, por sinal, e residindo em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem, e para a gente aproveitar aí essa mudança sua, né, que foi esse ano aí do Mato Grosso para o oeste da Bahia, conta agora como você começou no algodão, Gabriel, como foi parar no algodão e depois da sua entrada e participação aqui na Souza Lima também. Legal. A história começa, acho que lá em 2012, com 15 anos de idade, eu fiz parte de um programa que chamava Jovem Aprendiz,
não sei se ainda tem por esse nome, mas na época chamava Jovem Aprendiz, e eu participei de uma seleção para entrar num grupo produtor, na época, de soja, milho e algodão, em Nova Mutum, e acho que ali começa a minha história, de fato, no agro e no algodão, mas foi só em 2016, 2017 que eu passei a fazer parte do departamento comercial de vendas, né? E tive um pouco mais de acesso a esse mundo nosso que é tão interessante, fascinante, que acabou causando em mim até uma obsessão. Eu falo com muita alegria, com muita propriedade, que é o que me move, essa obsessão pelo algodão. E começou ali em 2017, quando um diretor dessa empresa, na época, me fez o convite se eu não gostaria de aprender um pouco mais sobre algodão, porque até então eu trabalhava mais com grãos, né, com execução de grãos e venda também. Então, ali em 17, eu comecei a trabalhar com algodão, especificamente com caroço, algumas coisas assim, e depois foi evoluindo. Em 2019, assumi a responsabilidade da comercialização, né, a gente chamava do trade ali, né, do algodão, fazer todo o processo de venda do algodão da empresa. Então, foi uma jornada interessante, até, enfim, acabar terminando aquele capítulo profissional, iniciando outro, e por fim chegar na Souza Lima aqui em 2023, né? Exatamente, já vamos aí no começo de 26, né? Completar 3 anos que você está conosco aqui, e a gente se conheceu aí, né? Os contatos aí de Souza Lima e Gabriel, na época que você trabalhou nesse produtor aí, que você lembrou bem, então a gente já tem uma história aí, né, de negócios e relação profissional aí já há bastante tempo. E agora que você já está devidamente apresentado, vamos entrar aqui na pauta do nosso podcast, que é aí mais especificamente da região de Xinjiang. Esse episódio ele vai ter uma diferença aí dos outros também, que a gente até então fez só áudio, né, nos podcasts, sem vídeo, porque a gente está sempre em locais diferentes dos entrevistados, e agora que não é diferente, eu em BH e o Gabriel em Luiz Eduardo, mas a gente vai passar ao fundo aí algumas fotos e vídeos que a gente fez na viagem, e algumas outras que a gente foi colocando aí também, mas que estão dentro desse contexto. Então, para você que está acostumado a só ouvir, pode também ir espiando aí para ver alguma coisa aí, seja aqui pelo Spotify ou pelo YouTube. Bom, aqui para a gente dimensionar um pouco aí de Xinjiang, lá é uma província autônoma da China, e a maior província em extensão territorial. Até por essa autonomia, lá tem um controle de imigração muito restrito. E para a gente ter uma ideia da dimensão territorial de Xinjiang, a gente está falando aí de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Isso corresponde a 16% da área da China. Se você pegar aí Mato Grosso do Sul e ainda colocar Goiás junto, esses 3 estados aí o mesmo tamanho de Xinjiang. Então, a gente vê que é uma região gigante e de baixa densidade populacional. Toda a província tem aí mais ou menos 25 milhões de habitantes. Então, enquanto Xinjiang representa 16% da área da China, ela tem apenas 1,5% da população chinesa. Então, quem já foi na China e vê aquele mundo de gente e tal, nos grandes centros, lá é diferente. A densidade em Xinjiang é de 15 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a média chinesa são 153 habitantes por quilômetro quadrado. Então, realmente, bem diferente. E, Gabriel, eu vou te perguntar, aliás, pedir para você contar aqui como foi a nossa chegada lá, porque teve também alguns fatos curiosos, né? Então, a gente já começou a nossa jornada e aventura ali de forma bem marcante, né?
Foi sim. Bom, para explicar para todo mundo, é que a gente estava, né, em Dubai, participamos do ICA Trade Event, do ICA, enfim, foi um momento muito interessante, a gente pôde rever bastante amigos do setor e ter conversas e negócios que foram memoráveis. Terminando o evento, a nossa ideia era fazer essa visita na China. Porém, do ponto de vista de logística, né, fazia mais sentido nós viajarmos até a cidade de Almaty, no Cazaquistão, que é parte da Ásia Central, do que nós fazermos o contorno no outro extremo da China, que seria a entrada por Beijing ou por Xangai, né, que seria um voo mais, digamos assim, no aeroporto mais comum, mais internacional, com muito mais turismo, e nós optamos por fazer a viagem chegando do Cazaquistão em Xinjiang, que não é uma rota muito comum do turismo. Então, quando nós chegamos no aeroporto, né, nós percebemos uma imigração bem restrita. Nós tivemos que participar de alguns testes lá por exemplo, de raspagem na língua, né, uma raspagem de DNA, enfim. Tivemos uma entrevista numa salinha reservada, e tudo isso tem um motivo, né? As pessoas podem até estranhar isso, principalmente nós aqui do Brasil, que é uma fronteira mais aberta, mais tranquila, pode estranhar isso, mas existe um motivo, que inclusive um contexto um pouco maior, não dá para alongar tanto agora, mas existe uma proteção muito grande do governo chinês com as minorias que residem naquele estado, particularmente em Xinjiang. Então, existem minorias como os uigures, né, que o governo chinês ele tem uma preocupação muito grande, isso não dá para enfatizar pouco, muito grande com essa minoria e com outras. Ali tem mais de, se eu não me engano, são 40 minorias, né, Bernardo? Que Acho que residem. 60, 40, e, 60, isso. Fiquei até na dúvida aqui agora. Mas são muitas minorias residindo ali. Então, o governo chinês tem uma preocupação muito grande com essas minorias e, portanto, existe um controle de fronteira um pouco maior que você veria num lugar turístico, que seria o caso de Beijing, de Shanghai, enfim. até é importante a gente só deixar registrado aqui que esse controle que a gente vivenciou lá não teve nenhum momento assim de hostilidade ou intimidação conosco, foi mais uma questão assim de controle mesmo, né? Parte lá do rito deles, e inclusive atualmente brasileiros não precisam de visto para ingressar na China, mas eles perguntaram ali o que a gente ia fazer, quando que ia embora, onde que ia ficar, se tinha alguém acompanhando, enfim, acabou que deu certo, a gente entrou. E você falou ali da logística, a proximidade do Cazaquistão. Um detalhe interessante aí também de Xinjiang é que ele era um trecho ali da antiga e famosa Rota da Seda, que era o caminho que os chineses percorriam para chegar no Oriente Médio e passava ali por Xinjiang, indo para a Ásia Central. E Xinjiang tem a parte natural ali também, muito própria, próximo à capital ali, que a gente vai falar, Urumqi. É uma região montanhosa e fora aí de Urumqi inclusive, onde tem as atividades ligadas à agricultura, é uma região mais seca, quase que um deserto mesmo, né? Ali, inclusive, tem produção até de vinho, de muitas frutas, e além do algodão, tem muita produção de milho e trigo também, que seriam as outras principais commodities lá. E um pessoal, assim, muito, muito local, a população, e o Gabriel comentou ali de realmente não ter muito fluxo de imigrantes, muito turismo estrangeiro para lá. A gente teve até umas 2 ocasiões lá que, em visita à fábrica e ao Algodoeira, o pessoal local lá até pediu para tirar foto com você, né, Gabriel? Que achou que você era americano aí, clarinho, assim, do olho claro, com pele clara e olho claro. Não foi? Foi, porque, como você já colocou, né, não é uma região de turismo. Inclusive, enquanto a gente andava, percorria ali as regiões, nós fizemos um turismo durante um domingo ali no final de tarde, né?
dava para perceber nitidamente que nós éramos os únicos ocidentais por ali. Então, tem realmente essa surpresa do pessoal. É como se alguém viesse fazer um turismo numa região do Brasil que não recebe turista, digamos assim, né? Então, obviamente que existe uma surpresa do porquê que aquele estrangeiro está ali e o pessoal fica com aquele olhar, né, de curiosidade, mas a hospitalidade é sensacional. É uma região que é acolhedora, é uma região que o pessoal te trata como se você fosse o convidado real, né, digamos assim. Então, realmente foi memorável, fascinante isso aí, sem dúvida. É realmente pessoal muito educado, cordial, quer agradar o tempo inteiro, né? A gente fica, tem hora que até sem graça, né? É, E ali, falando da capital onde a gente chegou, Urumqi, ela é uma cidade que, para o tamanho assim, de uma capital da China, não é das maiores, mas é uma cidade bem estruturada, população de 4 milhões de habitantes. Xinjiang já fica numa parte ali que eles consideram a Ásia Central. Então, depois de Cabul, no Afeganistão, Urumqi é a segunda maior cidade. E uma curiosidade aqui de Urumqi é que ela é a capital, seja de país ou de província, mais distante do mar do mundo, né? Então, não existe nenhuma cidade no interior dos Estados Unidos, do Brasil, nem menos na Europa, é claro, que esteja tão longe de qualquer oceano, que aí tem saída para os dois lados e para baixo ali na Ásia, né? Então, o Urumqi realmente é muito no interior, por isso até que tem em Xinjiang esse clima muito seco, quase um deserto. E, Gabriel, o que mais te chamou a atenção em termos assim de estrutura e tudo ali seja em Urumqi, né, ou até mesmo no interior ali que a gente viajou na região de Xinjiang? eu acho que assim é importante um contexto, né? Eu saindo de Nova Mutum, interior do Mato Grosso, que nasci no ano de 97, tinha acho que uns 5 mil habitantes, e hoje deve ter uns 70 mil habitantes, né? Quando a gente fala de interior, a primeira coisa que me remete é uma cidade assim. A Luiz Eduardo Magalhães, onde eu resido hoje, também é uma cidade interior, tem 110, 120 mil habitantes por aqui. Então, quando se fala de interior, sempre vai me remeter ao que eu estou acostumado. Quando a gente fala de interior na China, nós estamos falando de uma cidade de 4 milhões de habitantes. A estrutura da cidade é de uma capital do Brasil. O aeroporto, para quem conhece, é maior do que o aeroporto de BH, e com certeza maior que o de Brasília, né? Capital do nosso país. Um aeroporto, para o nosso contexto, gigantesco, quase que o tamanho de um terminal do aeroporto de Guarulhos, ali, talvez até um pouco maior de um terminal. Então, construções, prédios, daquele padrão que a gente esperaria de uma metrópole, nós enxergamos no interior da China, com apenas, como o Bernardo falou, 1%, ou 1,5% da população do país. Então, realmente é uma visão impressionante. Você não espera por aquilo ali, né? A cidade toda estruturada, com as rodovias, tudo pavimentado, realmente é impressionante. É um ponto também que essa foi minha segunda viagem para a China, mas na vez anterior eu tinha ido na região leste lá, que é mais turística e mais desenvolvida. Eu tinha ido para Xangai, Pequim e Qingdao, que é onde tem o porto lá onde chega o algodão. E eu tinha uma certa curiosidade para saber se mais no interior eu teria as mesmas impressões positivas que tive naquela primeira ocasião, e isso se confirmou. Além dessa questão de estrutura e muita modernidade, tecnologia, outros dois aspectos que eu confirmei agora, que tem em toda a China, é a questão da limpeza e organização, até nessas cidades grandes, e também o sentimento de segurança que você tem, né? Você não vê, assim,
nada na rua que lembre levemente alguma coisa assim de perigo, de violência ou de insegurança. Então, essa parte aí de segurança é muito diferente do que a gente tem no Brasil hoje. Mas vamos seguir agora aqui, fazer um corte, né? Vamos seguir agora para o assunto nosso aqui do algodão e falar um pouco dos números aqui da China e de Xinjiang. Então, como a gente falou, a visita lá ocorreu agora em outubro, que é um momento de colheita de safra, e a China está agora no meio da safra aí, que vai ser um volume muito alto de algodão, 7 milhões e meio aí, talvez um pouco menos, de toneladas de pluma, né? Xinjiang é mais de 90% da produção da China. E Xinjiang tem ali a capital que a gente falou, Urumqi, numa linha mais centro-norte da província, e a região produtora se divide ao norte de Urumqi, que é o norte de Xinjiang, que é mais ou menos 35%, 40% da produção em Xinjiang, e abaixo de Urumqi, numa área mais extensa, é a região sul, onde aí tem uma produção de 60%, 65%, então é onde está o maior volume. E a gente visitou as duas regiões, norte e sul, inclusive a sul, por ser mais extensa, a gente até pegou um voo de Urumqi para uma cidade que chama Kuti, alguma coisa assim, vai passar aí no mapa. E aí, com o carro lá, a gente rodou no entorno dessa cidade. E quando a gente foi para o norte, a gente andou mais de 300 quilômetros para cima de Urumqi, e voltando aqui na parte de estruturas, rodovias, assim, 4 vias asfaltadas de cada lado, com o asfalto igual um tapete, sem nenhum remendo. Então, assim, impressionante a estrutura rodoviária, até de uma região mais remota como é lá, né? E o modelo de produção muito diferente. Conta aqui, Gabriel, para a gente a questão das áreas, quantidade de produtor, o sistema produtivo lá, como é diferente do Brasil. Acho que o primeiro ponto que chama atenção, inclusive, né, é esse que você falou. Na região norte, nós fomos até de carro, fazer uma visita a algumas lavouras, e nós rodamos aí 350, 400 quilômetros, né? Foi mais ou menos isso. Quase 800, né? Subindo isso tudo e depois para retornar. Exatamente. E quando a gente fez esse trajeto todo, a gente não cansou em nenhum momento, mas o mais importante é que durante esse trajeto inteiro tinha lavouras dos dois lados da rodovia, né? Pelo menos em todas as regiões que a gente percorreu, e eu creio que seja 100% das regiões, as lavouras são cercadas de asfalto, que é uma realidade oposta do Brasil, onde as nossas lavouras ainda são acessadas por estradas de chão, estrada de terra, enfim, estradas vicinais, né, que a gente fala. Coisa que lá seria até um absurdo falar um negócio desse. As estradas são todas, as lavouras são todas acessadas por asfalto, por rodovias asfaltadas. A realidade é bem diferente daqui no Brasil também, você vai comentar logo na sequência a nossa, né, para efeito de comparação, mas lá as áreas são bem pequenas, então nós estamos falando aí de áreas de 1 até 5 hectares, sendo áreas maiores, de, por exemplo, 7 ou 10 hectares, uma exceção, e é importante a gente até repetir esse número, porque as pessoas devem pensar, não, deve ser 1.000, 5.000 hectares, 7.000, não. É 1 hectare mesmo, 10 mil metros quadrados, ou 5 hectares, 50 mil metros quadrados. É isso. São áreas pequenas que uma família, de um pai, uma mãe, ali, um filho, às vezes uma geração mais antiga, toca aquela lavoura, né? Tem mais de 1 milhão de produtores de altíssima produtividade. Então, hoje, a média de produção de algodão em pluma na China é a maior do mundo. Na média,
eles produzem 2,5 mil quilos por hectare, né? Então, 2,5 toneladas por hectare de algodão em pluma. É um número absurdo quando você olha para a situação deles, quando você olha para a realidade deles, que é uma lavoura menor, enfim, né? Mas a gente vai chegar no motivo que leva a todo esse resultado, como que eles atingiram isso ao longo desses anos. Então, Bernardo, nós escutamos aqui, né, a área de 1 milhão de produtores, 1 a 5 hectares, 3 milhões de hectares, 2,5 mil quilos de pluma por hectare. Essa é a realidade chinesa. Como é que é a realidade brasileira para a gente poder fazer um comparativo aqui dos dois extremos que nós temos, né, de áreas pequenas para as áreas brasileiras, por favor? Essa é uma ótima pergunta, Gabriel, porque, inclusive, algumas pessoas perguntaram aí, você falou, o que você acha? Lá é melhor, é pior? E não tem nem como comparar, né? O perfil de negócio, o perfil do produtor é totalmente diferente. Lá o governo é que é dono das terras e faz uma concessão aí para as pessoas e famílias por 10, 20 anos, eles terem o direito de explorar e ter uma fonte de renda. E aqui no Brasil é uma escala mais empresarial, né? 100% iniciativa privada. E você pega a China aí, como você falou, 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de produtores com uma área média de 3 hectares. Aqui no Brasil a gente tem aproximadamente, dados até do Cotton Brasil aí, 500 produtores, né, ou famílias produtoras de algodão, com uma área média de 4 mil hectares, né, 4 mil e pouco, que foi inclusive a área plantada no Brasil aí nessa safra atual, 2 milhões e pouquinho de hectares. Então, é uma diferença monstruosa dos tamanhos de área e que não tem como a gente falar assim se um ou outro é mais eficiente, né? O brasileiro, ele tem um sistema mais parecido com o norte-americano, e a gente sabe que aqui é mais eficiente, a produtividade é maior, inclusive no sequeiro, o Brasil detém o recorde aí de maior produtividade do mundo, mas eu acho que a gente simplesmente tem que destacar aqui as diferenças entre o modelo brasileiro e o chinês para ficar bem evidenciado como que cada um funciona, porque não dá para a gente cravar aqui se um é melhor que o outro, né? E esse alto rendimento que você falou de produtividade, Gabriel, de 2.500 quilos de pluma por hectare, e eu falei aqui antes que lá é uma região quase que um deserto. Explica aqui para o nosso ouvinte como que a China consegue ter esse resultado, essa performance diante dessa escassez de água. Pois é, nós temos uma realidade aqui no Brasil onde o nosso maior estado produtor de algodão é o Mato Grosso, e nós produzimos no sequeiro, né, método sequeiro, aonde a nossa produção não necessita de irrigação, né? Na Bahia, hoje, nós temos a maior área irrigada do país, mas ainda assim, área irrigada de algodão, tá? Por favor. Mas ainda assim, não se compara com a quantidade de área irrigada em Xinjiang, porque é 100% lá. Que ainda nós estamos no melhor cenário em 50%, na Bahia, por exemplo, enquanto lá já atingiu 100% da irrigação para todas as áreas. E tem um motivo para isso, né? Como você falou, uma região de deserto. Então, nós temos lá, na pior região, 50 milímetros por ano. Então, realmente é um clima muito seco, apesar de não parecer numa primeira vista, né, mas é um clima muito seco e não tem chuva suficiente para poder manter uma lavoura de algodão. Então, toda lavoura lá é irrigada, a irrigação é por gotejamento, que o pessoal chama de irrigação drip irrigation, né, irrigação por gotejamento, e a água
hoje ela é extraída do lençol freático, também é capturado um pouco de água das geleiras quando elas descongelam, né? E isso é transformado em água para irrigação também um pouco, mas mais de 90% hoje água do lençol freático. E eles todos utilizam essa irrigação por gotejamento. Então, existe nas fotos aí, acho que dá para a gente até mostrar, Bernardo, existe uma camada protetora das mangueiras que ficam no solo, né, onde acontece esse gotejamento. Inclusive, eu acho que a gente até tem uma foto, se eu não me engano, vou até procurar depois nos meus arquivos, no local onde falhou a irrigação, e fica bem óbvio, Sim, onde falha a irrigação, não teve produtividade, né? Porque é impossível o algodão produzir nessa região sem irrigação. Um custo, até fazendo um paralelo com o algodão brasileiro, até mais ou menos em linha, né? Então de 2,5 mil dólares por hectare, aí até ok, em linha com o que a gente fala por aqui. E um ponto interessante é que o fertilizante é todo aplicado via a irrigação. Então, aplicado nas bombas que distribuem a água para as lavouras, já vai a aplicação do fertilizante também. E chama atenção também da gente ver áreas desse tamanho médio aí, com altas produtividades, e o fato de ser tudo mecanizado, a colheita. É claro que as famílias, os indivíduos que têm a produção ali dessas áreas, eles não têm condição de ter uma colheitadeira, inclusive 100% da colheita lá, já com esses modelos dos rolinhos, né, os fardinhos de algodão, mas existem empresas terceirizadas que prestam serviço para esses produtores. Então, o cara está na hora de colher, contrata esse serviço, vai lá a empresa com a colheitadeira, e até eles comentaram aqui conosco o valor desse serviço, né? Que é em torno de US$ 370 por hectare. E também uma curiosidade é que, a grosso modo, metade das colheitadeiras lá são John Deere, e a outra metade é já daquela marca chinesa, vermelhinha lá, que também já tem o mesmo modelo do rolinho e dos fardinhos, né? Então, apesar de áreas pequenas, detém lá muita tecnologia e tudo bastante mecanizado. A tecnologia desde da parte também das sementes que foram adaptadas para esse tipo de solo, tipo de clima, e até a tecnologia da irrigação, né, passando pela irrigação, e até essa questão da colheita sendo 100% mecanizada também. Então, o mais impressionante disso tudo, quando a gente vê esses números de tamanho de área, de produtividade, o volume de produção de Xinjiang, é pensar o tanto de pesquisa, investimento em tecnologia, planejamento que foi feito ali para que essa região que quase não chove, que tem um solo árido, se tornasse essa potência agrícola, não só para o algodão, mas como para outras culturas que são produzidas. Então, a China realmente, assim como em outras áreas, né, teve um desenvolvimento muito forte aí nas últimas décadas. No algodão aqui, a realidade também é essa, né? Passando agora aqui da lavoura, vamos tentar seguir a lógica aqui da cadeia dos processos. A gente vai falar do beneficiamento. E se por um lado a estrutura de produção é bem pulverizada, né, com um perfil mais ali familiar, quando a gente vai para as algodoeiras, aí já é um perfil mais empresarial. Então, um exemplo aqui, o grupo que nos fez o convite para fazer essa visita na China, que são aí amigos chineses, são de uma empresa que possui algumas dezenas de algodoeiras na região de Xinjiang. São algodoeiras que são montadas, algumas arrendadas, e que aí, parecido com o Brasil, tem algodoeira de diferentes portes, de diferentes
tempos de rodagem, mas no geral também a gente observou que é um pouco mais nova. Lá a algodoeira mais antiga, que o pessoal comentou, em torno aí de 20 anos de uso, né? Que no Brasil a gente tem algumas um pouco mais antigas, mas, então, no geral, as algodoeiras lá são um pouco mais novas que aqui. E aí o sistema de comercialização do produtor para as algodoeiras é algo que não existe aqui no Brasil, é diferente, então a gente tem primeiro essa comercialização do produtor para a algodoeira, que o Gabriel vai explicar aqui como que funciona. Bom, então, falando um pouquinho, né, da realidade das algodoeiras na China, obviamente tem um contraste com o Brasil. Os produtores não detêm essas algodoeiras, como o Bernardo já deu essa introdução para nós. São grupos privados que normalmente têm essas algodoeiras, e os produtores entregam o algodão deles na porta da algodoeira, algodão em caroço, onde a algodoeira faz a compra desse algodão e precifica pela amostra retirada ali mesmo, olhando o visual, olhando contaminação, umidade, faz a compra desse algodão e já leva para fazer o beneficiamento. Existe, inclusive, prêmios por qualidade que são pagos pelo governo e não pela algodoeira, né? Mas pelo governo ao produtor. Então, se ele produzir um algodão, tem uma qualidade boa, né? Seria, por exemplo, o algodão dele é extremamente branco, tem uma fibra boa, ele vai receber por isso, e quem paga é o governo. Então, tem um controle muito rígido desse volume, porque quanto mais ele produzir com melhor qualidade, especificamente da qualidade, ele vai receber um prêmio do governo com relação a isso aí. A gente até vai ter uma parte aqui na frente que a gente vai falar da comercialização e dos armazéns que o governo tem lá em Xinjiang, que aí é diferente dos armazéns da reserva, é outra situação. Aí a gente vão entender como que é feito isso, porque também tem toda uma rastreabilidade do algodão chinês. E comentaram lá conosco, né, a questão do custo de beneficiamento, que a gente até achou que é um pouco acima do Brasil. Falaram em torno aí de 350 a 400 dólares por tonelada, e aqui no Brasil, antigamente se fazia ali a troca por caroço, hoje em dia se negocia um valor em reais fixo por arroba, que talvez vai dar em torno aí de R$ 1.500 por tonelada, e essa conversão do valor lá da China dá um pouco mais. Se por um lado lá eles apresentam um custo de beneficiamento um pouco mais alto, tem um outro ponto que chamou a atenção, que é o rendimento médio das usinas lá no beneficiamento, que é mais baixo que o Brasil. Quanto aqui a gente já tem aí, dependendo da algodoeira e da variedade de semente, né? Alguns números aí acima de 40, 42, até mais. Em algumas situações lá, a média é 38% a 39%. Talvez isso até explique o porquê do algodão lá ser tão limpo também, você quase não vê contaminação e menos folhagem, menos tudo. Então, essa diferença aí também bem marcante. E do seu lado aí, Gabriel, o que você viu na parte do beneficiamento da algodoeira lá, que você acha que vale a pena deixar como lembrança aqui registrado? Olha, algumas coisas, Bernardo, que a gente observou, uma delas eu até gostaria de comentar, se eu não me engano foi na semana passada ou na semana retrasada, a Brapa soltou uma orientação para os produtores, e foi realmente uma orientação, não é um ato normativo, mas de orientação ou sugestão, que os produtores adequem o tamanho dos fardos nas algodoeiras para o tamanho do fardão que a gente fala, né, que é de 225 quilos, mais ou menos. E isso lá na China a gente observou que é 100%. Então esse grupo lá tinha, como o Bernardo colocou, dezenas de algodoeiras, em todas elas era o mesmo padrão de fardo, que é o utilizado na China, né? E isso já é utilizado em outros países, mas o Brasil é um dos que ainda tem essa discrepância do tamanho dos fardos. Nós temos os fardinhos, né, de 190 quilos, mais ou menos, e tem os fardões de 220 a 230 quilos até, e lá tem essa diferença
para nós aqui, que é 100% já padronizado o tamanho dos fardos. Os lotes lá também tem uma diferença. No Brasil, nós fazemos lotes pensando em containers, né? Então, lotes de 25 toneladas, sempre pensando nesse tamanho. Na China, eles pensam no tamanho do vagão do trem, que passa geralmente próximo das lavouras. Inclusive, em alguns casos, lá a gente viu que ao lado das lavouras, o trem está passando por ali, né? Então, o lote é pensando no tamanho do trem. Ao invés de ser um lote de 25 toneladas, tem um lote de 43 toneladas. Sim. É um número bem específico, então a gente perguntou por quê, né? Quando falaram 43, era bem específico, a gente teve essa curiosidade. Mas voltando para dentro da algodoeira, acho que uma coisa que chamou a atenção é que nas algodoeiras eles têm um sistema que detecta plástico, porque o maior problema que a algodoeira chinesa hoje tem é o plástico, por conta da irrigação, não é nem tanto por conta dos módulos redondos, que também geram contaminação por plástico especificamente, mas o maior problema deles é que a irrigação, como eu disse, tem uma camada protetora da mangueira, e essa camada é de plástico, e esse plástico acaba indo para o beneficiamento, muitas vezes no momento da colheita, acaba tirando um pouco daquele plástico, indo junto com o algodão. Então, o pessoal tem essas máquinas, esses aparelhos na algodoeira, na entrada da algodoeira, quando o algodão sai do que a gente chama de piranha, né, do alimentador principal da algodoeira, antes dele entrar dentro do sistema da algodoeira em si, ele tem como se fosse uma câmara onde ele passa. E nessa câmara, existe uma câmera, um trocadilho aqui quase, né? Mas nessa câmara, existe uma câmera que está captando imagens em Ultra HD, em questão de segundos ali, e quando ela detecta que tem uma contaminação no algodão, quando ela detecta uma matéria estranha, ela imediatamente aciona um dispositivo que sopra esse algodão para fora do sistema, ou seja, ele não vai ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado separadamente depois que for retirada essa contaminação. Então, é um sistema interessante. Aqui no Brasil, existe algo parecido, já existe essa câmera onde detecta o plástico, mas isso é em pouquíssimas algodoeiras, né? Não são todas que têm isso, são apenas em algumas algodoeiras de um modelo específico, e essa câmera, a câmara, melhor, onde separa esse algodão, também não temos por aqui. Então, é um modelo um pouco diferente do que a gente tem funcionando hoje no Brasil. Aqui no Brasil a gente conversou com um colega aí que é responsável por parte de beneficiamento, né, Gabriel? E ele comentou que tem algo parecido aqui, apesar que eu até nunca vi, acho que é um caso especial aí, mais pontual, e lá na China esse mecanismo já parece que já é mais difundido, e a gente vê que como um todo lá, eles prezam muito pela parte da qualidade, que inclusive é o próximo tópico aqui da nossa conversa, mas antes, vamos falar aqui ainda um último ponto da algodoeira, porque a gente falou das colheitadeiras já da marca chinesa, também no sistema de rolinho, e essa mesma marca, ela é a maior produtora de usina de beneficiamento da China. Então, ela tem uma participação lá, um share violento nas algodoeiras lá do país, e inclusive a gente foi em uma lá muito grande, com 6 descaroçadores, com a capacidade aí de 50 mil toneladas por ano, bem moderno também. Então, essa empresa aí que produz as usinas e as colheitadeiras, a gente fez visita lá, bem perto de Urumqi, ali a fábrica, o pessoal recebeu super bem, mostrou, por dentro a gente não pôde registrar imagens nem vídeos, mas uma fábrica ultramoderna, você não via assim um cisco de sujeira no chão, muita automação, muita robotização. E eles comentaram lá que já estão num ritmo aí de produzir uma colheitadeira por dia, e mostraram lá também num telão para a gente, onde todas estão, as algodoeiras e colheitadeiras no mapa, assim, em tempo real, o que está funcionando, o que está ligado. E a maior parte, é claro, lá na China, mas eles já têm uma participação bem razoável também ali no algodão do Cazaquistão e do Uzbequistão, né? E tem fábricas também fora de Xinjiang, mas
voltadas para outros mercados que não o algodão. Uma para milho e uma outra para equipamentos aí de uma outra commodity também. Bernardo, antes da gente fechar o módulo aqui do algodão e principalmente da algodoeira, eu só queria mandar um abraço aí pro Adilson, senão ele vai ficar depois chateado porque a gente não falou o nome dele. E ele que comentou isso aí, tá certo. Adilson lá no Mato Grosso, escutando a gente aí. Um abraço. E, então, a parte da qualidade agora, Gabriel, você comentou aí também que a gente viu o algodão num aspecto assim bem limpo, né? Até a ausência de chuva acho que ajuda isso. A gente viu alguns laudos de HVI também com dados assim muito interessantes de qualidade. Então, queria que você comentasse um pouco o que na sua visão aí, o que você viu que chamou mais atenção na parte da qualidade do algodão produzido lá em Xinjiang. Certamente o brilho, né? Até por foto é possível notar, a gente tira uma foto de uma amostra lá e na foto mesmo você percebe um algodão com um aspecto brilhoso, intenso. Com certeza a gente pode atribuir isso aí a dois fatores, né? O primeiro deles é o fato de não ter chuva, então algodão produzido, não ter chuva é um exagero, mas ter um índice bem baixo de chuva, um índice pluviométrico baixíssimo. E a irrigação por gotejamento, né? Então, O gotejamento, na parte inferior da planta, não vem exato, direto ali na maçã e na pluma, né? exato, a água direto no solo mesmo. E principalmente, né, o fato de que não tem simplesmente estradas vicinais. Que hoje nós temos lavouras com os dois lados, né, com estradas vicinais, estrada de terra mesmo, com poeira o tempo todo, caminhão passando. Nós não vimos isso na China. Nós vimos o quê? Pequenos produtores, porém estradas totalmente asfaltadas, né? Então, isso aí já tira uma boa parte do seu problema com poeira, né? Que é geralmente poeira daquela terra mais vermelha. Lá também não tem essa terra vermelha, é uma terra mais argilosa, né? Então, também podemos atribuir isso aí. Tirando isso, tirando o aspecto visual do algodão, a qualidade dele intrínseca, então, em termos de HVI, nós estamos falando de resistência, comprimento de fibra, enfim, todo a parte de HVI, o Short Fiber Index, né, que é o índice de fibra curta, enfim, todo o aspecto de HVI dele é um algodão de qualidade extremamente superior. Nós pegamos amostras aleatórias durante as visitas de algodoeira, então, chegava na algodoeira, olhavam a amostra, chegava em outra algodoeira, olhavam uma amostra totalmente aleatória, e as amostras que a gente olhava o tempo todo era de algodão com qualidade aí de fibra acima de 37 ou média 37, resistência acima de 29, em todos os casos, isso aí foi uma unanimidade, e sempre índice de fibra curta muito baixo, né? Então, esses pontos chamaram a atenção na qualidade, sem dúvida. E eu ainda complementaria aí também, que você falou um pouco ali no início, né, do brilho do algodão, muita luminosidade, né, questão do sol, igual nas regiões produtoras aqui do Brasil também, e aí o pessoal relatou, e de fato a gente não viu, que é muito pouca a incidência lá de um algodão cor 2, né, um levemente creme, o light spotted aí é raridade de se ver lá, e aí a gente entende também por que quando a gente fala aí de exportação para a China e tudo, as indústrias lá são tão exigentes. E essa parte da qualidade também tem um controle muito forte do governo em termos de rastreabilidade. Os fardos lá também têm um código de barras, né, em que você consegue ter acesso às informações dos HVIs e tudo. E saindo aqui para a gente fazer uma transição da parte de qualidade com um pouco da estrutura de comercialização, quando o algodão está beneficiado, a algodoeira lá vai fazer a venda para o mercado interno, porque a China, apesar dessa produção toda de mais de 7 milhões de toneladas, o consumo é ainda maior. Então, a maioria sabe aí, mas tem gente que não é do algodão que está ouvindo. Então, bom explicar que a China
ainda é um pouco deficitária no algodão, então ela tudo que produz vende internamente e ainda importa um pouco. E essa venda que aí a algodoeira faz para a indústria, ela não é feita já com uma entrega direta da algodoeira para a fiação. A algodoeira, uma vez que teve o algodão beneficiado, vai transportar esse algodão para armazéns do governo. Então, essa parte também é muito diferente do modelo brasileiro. E aí, em Xinjiang, eles falaram que o governo tem aproximadamente 50 armazéns exclusivos para receber o algodão. E aí, a algodoeira entrega o algodão nesses armazéns, o governo faz a retirada de amostra para fazer os HVIs. Como são deslocamentos curtos, porque esses armazéns estão lá próximos, né, das algodoeiras, da região produtora, essa viagem é feita em carretas, né, rodoviário. E aí depois, tendo esse algodão classificado e armazenado nos armazéns do governo, a algodoeira faz a venda para as indústrias, e aí então o comprador é responsável pelo frete, e ele retira o algodão nesses armazéns e leva até a sua fábrica. E aí, fábricas que estão próximas ali, a gente vai falar também da indústria aqui, Xinjiang, que tem bastante, aí também o deslocamento é feito através do modal rodoviário, e para as indústrias que estão mais ali na região central da China e mais ao leste, que é onde também tem muita fiação, para essas distâncias maiores, aí a viagem já é feita através do ferroviário. Então, o governo ele acaba tendo controle ali da qualidade, né, HVI, classificação, e também da comercialização, porque ele sabe quem vendeu para quem, a que preço, qual qualidade, e aí é que entra a parte do subsídio, do preço mínimo garantido lá para ele poder completar com o prêmio, o próprio Quanto prêmio que produziu, pela qualidade. quanto que o produtor produziu. Exatamente, então ele acaba tendo um controle ali muito no detalhe de todo o algodão que é produzido no país, né? Então, um aspecto bem diferente aqui da realidade brasileira. E agora, tem algumas exceções, que a gente, inclusive, fez uma visita lá, e aí também um modelo muito interessante, em que uma fiação, o mesmo grupo empresarial, uma fiação ela é integrada à algodoeira. Então, na mesma planta, vamos falar assim, no mesmo terreno praticamente, você tem a algodoeira com o pátio e os fardinhos lá após o beneficiamento com a pluma, e poucos metros à frente você já acessa a indústria têxtil, a fiação. Parece muito revolucionário isso, mas é, de certa forma, bem lógico e natural, porque é uma etapa a mais da transformação do algodão, da pluma. E aí sim, para depois ir da fiação para a tecelagem, é que aí já é mais separado. Então, Gabriel, conta aqui que a gente viu lá também um caso como esse, e que aí esse sistema de controle de qualidade, ele funciona diferente, né? Sim, nesse caso, né, quando a algodoeira já é anexa, digamos assim, à fiação, o inspetor do governo, ele vai em loco, ele faz a retirada das amostras, inclusive nós presenciamos essa cena, onde o inspetor passa coletando as amostras ali, e essas amostras vão para análise, né, do governo, enfim, mesma análise que é feita no processo normal, onde tem o envio do algodão para os armazéns do governo, e todo esse processo é pago pela algodoeira. Então, a ida do inspetor, a retirada das amostras, enfim, tudo isso é pago pelas algodoeiras, que no final recebem o resultado de HVI, e o produtor recebe das amostras ali, baseado nas amostras do resultado, algum prêmio ou até, enfim, pagamento adicional pelo governo normalmente, como se fosse um processo normal de algodoeira enviando o algodão para o armazém do governo.
Então a gente vê que até nesses casos em que o grupo empresarial é verticalizado e que ele possui algodoeira mais uma fiação, ele está vendendo para ele mesmo, até nesses casos o governo tem o total controle da qualidade, do volume, de como está sendo negociado, enfim, todas as informações ali o governo também controla dentro de uma operação interna do grupo. Esse pessoal que nos recebeu lá e que a gente falou que tem algumas dezenas de algodoeiras, eles têm 4 fiações lá na província de Xinjiang, que juntas consomem aí em torno de 25 mil toneladas mês, né? A gente está falando de 300 mil toneladas por ano, e realmente é um número, assim, alto, né? Um número gigante, a gente pensa aí 40% praticamente do consumo brasileiro, e que é uma indústria muito grande, é claro, mas a gente tem que considerar que quando a gente está falando dos números da China, a gente tem que adequar a escala e a proporção do que é o universo chinês, no caso aqui de fiação, de consumo, que é um país que consome 8,4, 8,5 milhões de toneladas de algodão em pluma, né? Então, quando a gente está falando desse ano aí de ter uma safra superior a 7 milhões de toneladas, e que aí é uma safra grande, e considerando que o consumo lá não está no melhor momento, a gente tem esse ano uma previsão de importação reduzida por parte da China, que vai ser aí pouco mais de 1 milhão de toneladas de pluma. E a questão da geográfica e distribuição dessas indústrias no interior da China, ela se divide aí mais ou menos com uma parte aí de 35% do consumo e das indústrias estando ali na região de Xinjiang, né? E é inclusive a região onde está tendo mais investimento em novas indústrias. Essas aí que a gente visitou, por exemplo, uma das unidades 3 anos rodando, tudo muito novo, né? Na região central, que eles chamam ali de Middle China, é em torno de 20%, e aí, majoritariamente, consumo de algodão de Xinjiang. As indústrias que estão em Xinjiang, claro que é 100% do algodão de lá. A que estão na região central da China, também 100% algodão de Xinjiang. E a outra parte, que vai ser aí 40% ou um pouco mais, das indústrias que estão na costa leste, e majoritariamente na província de Shandong, vai ter uma parte do algodão de Xinjiang e a outra parte do algodão importado. Então, quando a gente vê ali muitos embarques de algodão brasileiro indo para o porto de Qingdao, que é onde mais chega algodão lá na China, Qingdao está nessa província de Shandong. Então, o importado ele chega lá numa condição bem competitiva, diferente do que são as indústrias nas outras 2 regiões que a gente citou. Gabriel, no caso de Xinjiang, além das indústrias estarem muito próximas à matéria-prima, e naturalmente que tem uma vantagem competitiva em termos de custo, né? Eles explicaram lá para a gente um outro motivo do porquê existir muitas indústrias lá e de estar tendo esses investimentos. Compartilha conosco aí, por favor, o que eles contaram aí para a gente. Bom, um dos elementos que contribuem, e nós temos essa situação aqui no Brasil também, que com certeza, se nós tivéssemos um cenário parecido, favoreceria muito, é a questão energética. A demanda energética de uma indústria, a gente sabe que é muito grande, né, para poder rodar uma planta fabril, até mesmo uma algodoeira, demanda energética é muito grande e é sempre objeto de discussão, seja no caso das algodoeiras, seja no caso de uma indústria. E lá eles têm uma energia barata, né? A energia de Xinjiang é basicamente dividida entre eólica, solar e termoelétrica, né? Então, as usinas que produzem energia através do calor, do carvão, né? E é um custo baixo, em torno de $80 por megawatt aí, na região de Xinjiang. É uma região que produz muita energia, consome pouco, então, naturalmente, a energia lá é mais barata. É praticamente o dobro aqui no Brasil.
e em Xangai também é praticamente o dobro desse valor. Então, dá para notar aí por que pode favorecer bastante as indústrias se instalarem nessa região. Então, aí as indústrias também têm alguns incentivos, né, do governo para atrair nesses novos investimentos lá. E assim como a gente visitou lavoura, algodoeira, também fizemos visitas aqui dentro de fiação e depois em tecelagem também. Uma característica interessante que a gente viu aqui nessas indústrias, que também, de novo, aqui tudo muito moderno, de alta tecnologia, estrutura, assim, impressionante das indústrias, os portes também, né? Não tem, assim, uma operação pequena lá. E a questão das máquinas, na fiação, por exemplo, a gente viu ali na abertura, na limpeza, máquinas ali de marcas europeias, igual a gente vê aqui nas indústrias brasileiras, mas quando chegou ali na fiação, tanto o Penend quanto o Anel que a gente visitou, aí já é marca chinesa, fabricante chinesa, e que o pessoal comentou lá que tem um custo muito mais baixo e de excelente qualidade e eficiência na produção. E na tecelagem é a mesma coisa. Tecelagem que a gente viu lá com teares novos, jato de ar, marca chinesa também, e que, segundo o dono da indústria, metade do preço do tear aí da marca japonesa aí, que é bem popular e de ótima qualidade aí também, né? E sempre também muita automação, robôs, né, dentro das fábricas ali trabalhando, questão da força de trabalho ali das pessoas, tudo muito ok também dentro das indústrias que a gente viu. E agora, um ponto que a gente viu de similaridade das indústrias e da cadeia do algodão da China, de uma forma geral, que é parecido com um tema que está muito em pauta aqui no Brasil e em outros países também, com relação à perda do algodão e a concorrência com o sintético, né, Gabriel? O pessoal deixou esse relato e essa queixa lá para a gente, não foi? Essa perda do market share do algodão versus sintético, claramente não é uma preocupação única nossa por aqui ou dos nossos colegas aí da indústria, mas sim também da indústria chinesa, e inclusive eles querem, né, fomentar mais isso internamente, enfim, distribuir mais peças de marketing para poder fomentar mais a indústria do consumo de algodão. E nós vimos, né, inclusive em shoppings, por exemplo, marcas locais incentivando consumir peças que eram de algodão, né? Então, inclusive entregando um brindezinho quando você compra uma camiseta, recebe um brindezinho de algodão, um galinho de algodão. Então, até um negócio legal que eles estão fazendo de lá. Tá certo. E agora, falando de um ponto em comum, mas agora a gente vai destacar aqui um ponto diferente, e que aí lá é um aspecto que já está mais maduro no mercado, e aí falando até das fiações, porque o produtor não tem essa prática, porque é uma operação pequena, né, o volume que é produzido pelo produtor, mas os jeans, né, algodoeiras, e principalmente as fiações, eles trabalham muito com o mercado futuro e operação de hedge. Na bolsa local chinesa, mercado futuro de Zhengzhou, e aí queria que você também comentasse um pouco do que você achou disso aí, pelo que o pessoal comentou com a gente lá, Gabriel. Eu confesso que para mim foi uma surpresa, porque eu tinha pelo menos o pensamento, a impressão de que eles utilizavam mais o Nova York, né, a The Ice, do que a Zhengzhou. Para mim, que era apenas uma parcela utilizada lá. Mas, aparentemente, não. Tem algumas explicações, né, a questão da moeda diferente, então teríamos que fazer hedge em duas moedas diferentes, coisa que no Brasil a gente lida com uma certa facilidade, né, por conta dos nossos custos serem a maioria em dólar, porém não é uma realidade por lá, né? Então, as sementes são chinesas, os insumos são chineses, não tem essa questão
do custo em dólar, não tem essa questão, né, da dolarização interna, o que também justifica a movimentação toda na bolsa chinesa, então na Zhengzhou, né, toda essa movimentação por lá. Tem boa liquidez, né? Então é algo que chamou a nossa atenção aí. E é legal até de comentar que as indústrias elas deixam os contratos on call até que ela faça a venda do fio. E daí ela fixa, né, o algodão. Então, durante esse tempo todo, o algodão vai carregando ali, e quem faz esse carrego é quem comercializou para a indústria, ou seja, a algodoeira ou uma trade intermediária que fez essa comercialização, ela está carregando essa posição aí durante esse tempo todo, né? Os preços normalmente são base FCA no armazém, né? Então, seja em Xinjiang, ou seja, enfim, mas é sempre base FCA. E essa bolsa, né, do mercado local é extremamente utilizada e muito utilizada pelo mercado interno, pelo mercado doméstico, tá? Importante ressaltar isso aí. Temos outras formas de comercialização lá interna, que seria a importação de algodão, que a gente vai abordar também, e esse daí é indexado numa bolsa diferente, que é o Nova York ICE, né? Mas para esses locais, né, que são produção interna, comercialização interna, consumo interno, né, digamos assim, então é toda feito pelo Zhengzhou. Exato, e então o pessoal comentou com a gente também que como a importação lá diminuiu, né, nesses últimos anos e aumentou o volume produzido e comercialização interna, e é que os futuros de lá ainda ganharam, né, mais liquidez, mais tração, e aí vai tendo mais adesão dos players que estão fazendo o hedge. Então, até nessa parte do mercado futuro, a cadeia lá tá funcionando bem, né? Então, muito positivo isso aí, que para a parte de comercialização, proteção de preço é muito positivo. Então, a gente abordou aqui tudo que a gente visitou, viu, os principais pontos, né? Aprendizados, compartilhando de curiosidades, lavoura, beneficiamento, comercialização, fiação, e a gente percebe a China realmente, assim, com a cadeia produtiva do algodão muito desenvolvida, muito bem estruturada. A China, na verdade, como a economia global, aí, de uma forma geral, não está no seu melhor momento de desempenho econômico, mas a gente percebe muito claramente que o país está pronto para as próximas décadas em termos de mentalidade, de infraestrutura. A mentalidade do pessoal lá voltada para trabalho, mais do perfil empresarial que a gente visitou, é assim muito, muito impressionante também. O país, a gente sabe assim, e pôde comprovar lá também, que está passando por uma situação já diferente no aspecto social, com uma baixa taxa de natalidade, e já existe uma preocupação do governo para tentar reequilibrar isso. Inclusive, na outra parte da viagem, que a gente foi em Pequim, a gente também teve lá um aprendizado, uma conversa nesse sentido, de um amigo cliente lá em Pequim, né, Gabriel, que comentou sobre isso, e aí tem até uma realidade própria lá de grandes cidades, que também chamou a atenção por ser muito diferente do que a gente viu aqui e do que era a China 20, até 10 anos atrás, onde tinha um controle de natalidade, que agora já existe um incentivo para que as famílias tenham filhos e mais filhos, né? Mais do que um, que antes era o limite lá. Exatamente. Existe uma preocupação muito grande, como você falou, né, com esse achatamento da pirâmide etária, aí, né, a população mais velha aposentada crescendo muito e pouca natalidade, né? Então, nos grandes centros já existe um incentivo quando chega um bebê para a família, para o pai e para a mãe, o governo dá um incentivo. Nós
recebemos esse número por alto, né? Mas é em torno aí de US$ 10.000 por criança, por exemplo, em Pequim, né? Em Beijing aí, que cada família recebe quando gera um filho. Parece ser um valor, né, simbólico, digamos assim, mas é um valor até representativo, né? Se pensar nos primeiros 1, 2 anos aí de vida do, do estágio de bebê, criança, enfim, é um valor representativo, né? Para incentivar realmente os pais a terem mais filhos. Então, existe realmente essa preocupação do governo nesse sentido. É isso aí, eu acho que no interior não tem essa política, mas nos grandes centros, né, em que aí parece que a taxa de natalidade é ainda menor, realmente esse, vamos falar assim, programa do governo aí para incentivar aí mais natalidade na população. Então, pessoal, aqui a gente, como foi falado no início, trazendo aí as informações como conhecimento e compartilhando com vocês aí o que a gente viu na China, o que chamou mais atenção, algumas curiosidades. Certamente alguns pontos aí não deu para compartilhar, pelo tempo até, e talvez algum esquecimento. Acho que esse aqui já ficou o episódio mais extenso que a gente teve, mas realmente era muito conteúdo aí que a gente queria transmitir. Mas, igual a gente teve no começo ali, e para não perder o costume, temos agora a parte tradicional aqui do fim, que aí eu vou te perguntar, Gabriel. São duas perguntas, né? A primeira aqui para você responder de bate-pronto e apenas em uma palavra, o algodão para você é? É minha vida. É a vida. Você usou duas, né? Mas tudo bem, vamos lá, vida, né? É a vida, então. Tá bom, te dar um desconto, vamos lá. E a outra aqui, mas, ó, e eu fiz a piada aqui, mas eu posso comprovar aqui que é verdade, viu? Você é um cara que vive o algodão realmente. E a segunda, uma sugestão aí de livro, filme ou algum material que esteja ligado diretamente ao algodão ou ao trabalho, né? Ao ambiente aí profissional que a gente participa. O que você pode deixar de sugestão aí para os nossos ouvintes e que depois nós vamos também publicar nas postagens lá da Biblioteca Souza Lima. Bom, Bernardo, eu acho que assim, nós temos um público bem diverso, tanto de pessoas que já são experts da indústria, né, como de gente que está começando agora a trilhar os primeiros passos aí nessa jornada do algodão, que é uma jornada que para nós é fascinante, e como eu disse, eu sou obcecado por isso. E eu acho que a principal forma de eu contribuir auxiliando aqueles que estão começando, né, a aprender. E tem um livro que me marcou muito, que eu descobri agora recentemente, tem poucos anos que eu cheguei a ler esse livro, mas que me marcou muito e que eu sempre recorro quando eu quero aprender algo novo. Então, para quem está começando, para quem tem sede de aprendizado, seja no algodão, seja em novas tecnologias que estão surgindo, inteligência artificial, enfim, ou seja, as antigas, né, que é quebrar a cabeça de um Excel da vida, alguma coisa nesse sentido, existe um livro muito bom que se chama Aprendendo a Aprender, de uma escritora que chama Barbara Oakley. Ele tem as versões em português, e tem a versão original em inglês também, para quem puder e tiver a oportunidade, eu recomendo muito, chama Learning How to Learn. O título é bem parecido aí, mas é um livro muito bom, vai te ensinar a como você focar também. Então, para quem tem uma dificuldade e tem sempre aquela dificuldade de ter foco, né, tem as distrações do dia a dia, esse livro vai te ajudar bastante com isso, então recomendo aí o livro Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. Muito bom, ótima sugestão aí. Você já tinha comentado comigo uma vez, mas eu não tive ainda a oportunidade de ler, então vou
colocá-lo na minha lista aqui também, depois eu vou te dar um feedback aí do tanto que eu gostei, viu? Importante também, para quem é pai, né, tem filhos aí com a idade de 5 anos, a 10 anos, enfim, é um livro muito bom também, porque ele foca nos aprendizados de ciências, matemáticas, lógica, enfim. Então, para quem quer ensinar os filhos, inclusive, se eu não me engano, tem uma versão que é especificamente para as crianças, mas se o pai já lê esse livro aí, já é o suficiente, já dá para ensinar bem os pequenos aí como que a arte de aprender, de desenvolver conhecimento. Muito bom, então é um livro bem versátil aí que dá para extrair o aprendizado aí para diferentes finalidades, né? Isso aí. E, bom, então a gente chega ao fim aqui de mais um episódio do Cotton Talks. Para você que nos ouviu aí, encaminhe para os conhecidos, amigos, clientes e colegas de trabalho. A gente chega aqui, acho que com a mensagem final, que essa experiência que a gente teve lá em Xinjiang foi um aprendizado e uma lição de que um planejamento e um projeto bem organizado, desenvolvido com eficiência e tecnologia, ele traz os resultados com o tempo, né, de uma forma assim sólida e segura, como é o modelo de produção lá da China. E até tem algumas, a gente falou aqui de semelhanças e diferenças, mas eu diria que a abertura do cerrado, né, com a cotonicultura no Brasil também foi um processo assim de desafios, aprendizados e crescimento, expansão do produtor brasileiro, que é importante aqui a gente voltar a enaltecer pela eficiência que tem aí, principalmente da porteira para dentro, e apesar de todas as dificuldades que existe ao que ele não controla, né, ao que é externo aí, questões governamentais e outras do Brasil, o nosso produtor aqui brasileiro também ele está num grau aí de eficiência altíssimo. E te agradecer aqui, Gabriel, pela participação e a contribuição. Foi muito bom a gente fazer esse formato diferente aqui. Você como colega de trabalho e companheiro aí dessa viagem, para a gente poder deixar também esse registro aqui do que a gente viveu lá. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço, para mim é uma honra ser convidado, tanto para viajar junto, quanto agora para participar aqui do podcast, poder compartilhar um pouco do que a gente viu lá, enfim, só tenho a agradecer a todos que escutaram até agora e desejar aí bastante algodão e bastante demanda para a gente poder continuar na indústria prosperando aí por longos anos. Muito bem, e para você que é nosso ouvinte aí, nos ouviu até agora, o final, muito obrigado aí por estar nos prestigiando e continue acompanhando o Cotton Talks e até a próxima. Um abraço.